esse negócio do inferno é uma coisa que pegou muito na cultura popular, de que se trata de uma punição eterna, feita a partir de fogo e enxofre, na qual almas imortais, imateriais e que tem uma existência fora do corpo, né, elas são torturadas, né, já desde que morrem e para todo sempre. E essa é uma visão totalmente equivocada. Se você pensar em inferno com essa concepção e você pudesse perguntar a qualquer escritor bíblico, olha, quando você se referiu em tantas passagens que nós lemos aí nas Escrituras, em tantas passagens que estão escritas em inferno, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, se a gente se referir a inferno nesse sentido, você estava pensando nisso, e o escritor certamente falaria não. Nunca ouvi falar e não conheço esse tal de inferno. Como o pastor Misael já comentou, a palavra inferno vem do latim, não é uma palavra hebraica, não é uma palavra grega, né? Ela significa simplesmente mundo inferior. Inferior por quê? Porque se trata do mundo dos mortos. O mundo dos mortos é o quê? É a sepultura, é abaixo da terra, por isso o mundo inferior. Mas o latim infernum, ele é uma palavra que não tem nada a ver com o hebraico nem com o grego. No hebraico, o pastor Misael citou aí o Sheol, né? Sheol é uma expressão usada 65 vezes no Antigo Testamento, e ela, como já falou o pastor Misael, se refere à sepultura, queridos. Sepultura, ou seja, o mundo dos mortos é a sepultura. Esse é o pensamento hebreu, esse é o pensamento judaico. Então, quando a pessoa morre, ela não vai para um mundo invisível, um mundo imaterial, ela vai sim para a sepultura. 65 vezes em que é usado o termo Sheol se refere à sepultura. E quando você pega o chamado Novo Testamento, você descobre que em 11 vezes que o termo Hades é utilizado, ele também se refere aí à sepultura da mesma maneira. E olha só que interessante, existe uma correspondência entre o Antigo e o Novo Testamento. Você pega, por exemplo, Atos, capítulo 2 e verso 27, que vai nos falar assim: pois não deixarás a minha vida no Hades, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Então aqui ele cita literalmente Hades e faz uma citação de Salmos, capítulo 16 e verso 10, que está escrito literalmente da seguinte maneira: Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha vida no Sheol, no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Deterioração ou corrupção é o apodrecimento do corpo. Então é uma passagem que se refere ao Senhor Jesus, e você vê que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento o sentido dela é o mesmo. Se refere à sepultura, se refere ao túmulo, né? Mas então, por que surgiu essa ideia de que o inferno, né, não é a sepultura, mas é um local onde as pessoas ficam conscientes, ficam, vamos dizer assim, vivas, mesmo sendo mortas? Porque isso tem tudo a ver com a teoria da imortalidade natural da alma. Nós temos que lembrar que já lá no jardim do Éden, Satanás, na forma de uma serpente, disse para Eva que ela e Adão não morreriam. Você pode ler isso em Gênesis 3,
4, Apocalipse 2:9 vai recordar isso. Então, entre os antigos pagãos, havia esta noção de um outro mundo na qual os espíritos dos mortos viviam conscientes. Então, essa crença, somada à noção de que entre os seres humanos existem pessoas boas e pessoas más, e que não podem conviver para sempre juntas, levou tanto os antigos judeus quanto vários dos primeiros cristãos a crerem além de um paraíso, que existe também um inferno para os maus. Só que essa crença é totalmente equivocada, queridos. Ela não tem base bíblica nenhuma. Durante muito tempo se achou que essa crença ela teria origem entre os persas. Mas estudos mais recentes mostram que era uma crença basicamente dos gregos do 2º século antes de Cristo. Os gregos, por exemplo, né, chamam o mundo dos mortos, né, ou a sepultura, né, de Hades. Hades é o nome de um deus grego. E também foi dado este nome ao seu reino, o reino dos mortos. E na concepção grega, que é de que a alma é imortal, o que acontece com o morto? A sua alma, o seu espírito é levado até este reino e de forma imaterial ele fica ali e ele continua a sua vida desencarnado, fora do corpo, naquele lugar. Quando o Novo Testamento foi escrito, ele usou a linguagem grega e não havia outra maneira de se referir a sepultura senão usando o termo Hades. Só que o pensamento, quando eles escreviam Hades, não era de um mundo onde a pessoa poderia viver ou poderia existir ou ter consciência fora do corpo. E sim, era, como falou o pastor Misael, da sepultura. Nós temos que entender o seguinte, lá no chamado Antigo Testamento, e aí você pode pegar Gênesis 2:7, Ezequiel 18:20, você pode pegar e perceber que o ser humano é uma alma mortal, quer dizer, se pecar, ela morre, que ele permanece na morte em estado de completa inconsciência. Confira lá, Salmo capítulo 6, verso 5, 115, 17, Eclesiastes 3, 19 e 20, 9, 5 e 10. E os ímpios, e aí o pastor Misael já mencionou, eles terão o seu destino no juízo final. Então, quer dizer, eles não são torturados agora, né, no inferno, mas eles terão seu destino no juízo final. É isso o que a Bíblia declara e nos ensina.